O incrível segredo que encontrou em um trem abandonado no alto da serra. Ana Clara acordou mais uma vez com o coração pesado. A pequena cidade nas montanhas de Minas Gerais estava envolta em um silêncio sufocante, quebrado apenas pelo canto distante de um pássaro. Com 45 anos e viúva, ela se sentia como uma sombra. Sua loja de artesanato, normalmente um refúgio, agora cheirava a melancolia. As madeiras bem tratadas e as tintas que uma vez a inspiraram agora pareciam apenas lembranças de um passado feliz, repleto do riso do marido que partira cedo demais. Certa manhã, depois de um dia exaustivo e doloroso, Ana decidiu que precisava de uma mudança. O tédio e a tristeza a consumiam, e foi então que uma ideia ousada se manifestou em sua mente: explorar a antiga ferrovia abandonada que cortava a serra próxima à sua casa. O sol brilhava forte, refletindo nas folhas verdejantes, como uma promessa de novos começos. Cada passo em direção ao trilho era um ato de rebeldia contra a solidão que a aprisionava. Seu coração acelerava e a adrenalina a empurrava para frente. Ao chegar, seu olhar se fixou em um vagão enferrujado, um gigante esquecido pelo tempo. Curiosa, ela se aproximou. A porta rangia, quase como um pedido para que entrasse. Dentro, o ar estava pesado e empoeirado, e uma ponta de emoção a atingiu quando seus olhos encontraram um baú coberto de teias de aranha. Aquilo parecia um convite. Com as mãos trêmulas, Ana abriu o baú e o que encontrou quase a fez desmaiar. Cartas e objetos pessoais de um artista renomado que vivera na cidade anos atrás. À medida que seus dedos passeavam pelas cartas amareladas, Ana sentiu como se a história daquele homem estivesse entrelaçada com a dela. Ele também enfrentara a dureza de um mundo que não abraçava sua arte. As palavras dele ecoavam em seu coração, revivendo emoções que ela pensava ter enterrado. Inspirada, Ana decidiu que não permitiria que a dor a paralisasse mais. Assim que deu o primeiro traço de cor em uma tela, tudo nela começou a pulsar novamente. Ela sentia a vida voltando a fluir em suas veias. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Os dias passaram e a coragem de Ana a levou a compartilhar suas criações nas redes sociais. No começo, a resposta foi morna, mas aos poucos a sua arte chamou a atenção. Contudo, o preconceito e os murmurinhos a acompanharam. "Olha só, a viúva resolveu pintar agora!" sussurravam alguns. No entanto, cada negativa se tornava combustível para a sua determinação. Em um concurso de arte que se aproximava, ela sentiu um nervosismo tomar conta, mas não permitiria que o medo a parasse. No dia da exposição, seu coração disparou enquanto o público a observava. Quando sua obra foi revelada, o silêncio tomou conta. O reconhecimento finalmente chegara, mas uma reviravolta inesperada se aproximava. Descobriria que sua conexão com aquele artista antigo a ligava a segredos familiares que poderiam mudar tudo. Como enfrentar a verdade que poderia reatar laços quebrados e redefinir seu próprio legado? Ana Clara estava prestes a descobrir que a arte não apenas transforma vidas, mas também revela verdades escondidas, e sua jornada estava apenas começando. Ana Clara mal conseguiu dormir naquela noite. Sua mente estava a 1000 por hora, mergulhada em pensamentos que não a deixavam em paz. O que aqueles documentos significavam? Qual seria a relação dela com aquele artista, alguém que, mesmo após tanto tempo, ainda deixava marcas na vida de outros? O peso da expectativa parecia uma sombra fria ao seu lado, enquanto o sol nascente coloria a cidade de tons quentes. Na manhã seguinte, decidida a enfrentar o enigma, Ana revisitou o vagão abandonado. A brisa fresca da serra a acolheu, como se a natureza estivesse a encorajando em sua busca. Ao entrar, seu coração acelerou ao imaginar o que mais poderia descobrir. Decidida, começou a investigar mais a fundo os objetos do baú.
Havia retratos, pincéis, cadernos e até uma paleta desgastada por mãos que, assim como as dela, sonhavam e lutavam para deixar uma marca no mundo. Enquanto examinava um caderno um pouco amassado, percebeu que havia rascunhos de obras inacabadas. Olhando aquelas páginas, Ana se lembrou de sua própria luta para se encontrar após a perda. Todas aquelas linhas e traços, mesmo inacabados, refletiam a busca pela expressão, pela beleza nas imperfeições da vida. Era como se aquele artista pregasse a mesma mensagem que ressoava em seu coração. A arte é a cura. Com um novo foco, Ana decidiu que seu primeiro passo seria visitar a biblioteca da cidade. Queria descobrir mais sobre a vida daquele artista. Ao chegar, o cheiro do papel antigo e o silêncio reconfortante a envolveram. Os livros, com suas capas empoeiradas, eram como amigos esperando para compartilhar segredos, e ela estava disposta a ouvir. Após horas de pesquisa, encontrou uma biografia que falava sobre a vida do artista, Francisco Alberto. Ele era um visionário, mas também um solitário. Suas obras foram rejeitadas em muitas galerias, e ele retratava em seus quadros a luta da vida suburbana, a dor, a esperança, a beleza da fragilidade humana. Uma imagem dele a acompanhou em todo o percurso. Um homem de olhos profundos, como quem carregava histórias que nunca foram contadas. Uma passagem em particular ressoou profundamente com Ana. A arte só é verdadeira quando vem do fundo da dor. Ela sentiu que aquelas palavras eram um chamado para se arriscar e, quem sabe, até mesmo criar um legado que fizesse justiça à memória de seu marido e à sua própria jornada. Enquanto saía da biblioteca, um encontro inesperado a aguardava. Uma mulher idosa, com um olhar atento e suave, a abordou. "Você é a artista que está reanimando as cores da cidade, não é? Minha filha me falou sobre você." A frase dela a pegou de surpresa. Ana sorriu, um pouco sem graça, mas intrigada. A mulher continuou. "Você sabe sobre o segredo de Francisco, não sabe?" Ana sentiu o coração apertar. A menção do nome dela ali, na boca daquela estranha, acendeu uma chama de curiosidade e apreensão. O que aquela mulher sabia? O que estava oculto? Com o olhar fixo na mulher, Ana Clara sentiu que um novo capítulo da sua vida estava prestes a se abrir. "O que você quer me contar?" perguntou, quase em um sussurro. A resposta poderia finalmente levar aos segredos que ela buscava, e talvez ajudar a entender não só a vida de Francisco, mas também a própria. Mas a mulher hesitou, como se o peso da informação fosse maior do que imaginava. "Vamos conversar, mas não aqui." E com isso, Ana percebeu que a história que a ligava ao artista estava mais intricada e cheia de reviravoltas do que podia imaginar. Ana Clara seguiu a mulher idosa por ruas tranquilas, onde as árvores pareciam ouvir suas conversas e o sol filtrava-se através das folhas. O coração dela pulsava de expectativa, cada passo a levando mais perto da verdade que tanto desejava. A mulher, que se apresentou como Dona Clara, caminhava com uma graça que descontraía o espírito de Ana, mas a curiosidade queimava como um fogo. "Espero que você esteja pronta para ouvir", disse Dona Clara, parando em um pequeno café que parecia esquecido no tempo. Francisco Alberto não era apenas um artista, ele também guardava muitos segredos. Ana sentou-se à mesa, mal conseguindo conter a ansiedade. "O que você sabe sobre ele, sobre mim?" Sua voz estava entrecortada pela urgência. Dona Clara suspirou, como se estivesse libertando uma dor antiga. "Ele tinha uma conexão especial com a sua família, mais do que você imagina. Quando o vi pela última vez, ele me falou sobre sonhos e medos, sobre a luta dele com o reconhecimento e as sombras que o seguiam. Essa revelação a atingiu como um raio. Como poderia alguém que ela nunca conheceu ter uma ligação com seu passado? Mas, minha família? O que você quer dizer?" Ana sentiu o chão se deslocar sob seus pés. "Ele amava a sua avó", respondeu Dona Clara, com um brilho nostálgico nos olhos. Sua avó, Maria Clara, era uma fonte de inspiração. Francisco pintou muitas obras enquanto estava com ela, mas isso gerou um grande escândalo. Ninguém sabia que eles se encontraram em segredo. Essa história ficou enterrada junto com ele, e muitos tentaram apagá-la. Mas a arte, querida, tem uma maneira de trazer à tona o que foi escondido. A atenção de Ana agora estava fixada em Dona Clara, prestes a absorver mais informações sobre Francisco e sua família. Completamente voltada para Dona Clara. "E você sabe onde estão essas obras? Algumas estão escondidas, outras desperdiçadas.
Mas uma delas é particularmente importante, disse a mulher, inclinando-se para mais perto. Uma pintura que revelava não apenas a beleza do relacionamento deles, mas também o peso da culpa e da dor que ele carregava. Eu tenho uma pista sobre onde você pode encontrá-la. O que Dona Clara disse era como um chamado que reverberava dentro de Ana. Um legado da sua avó que estava alinhado com sua própria busca por respostas. O desejo de entender mais crescia fervidentemente. Me diga! Dona Clara hesitou novamente, a expressão dela mista entre nostalgia e vigilância. Mas você precisa saber, Ana, encontrar essa pintura não será fácil. Estará cheia de desafios e talvez você precise enfrentar verdades sobre sua família que não quer ouvir. Está disposta a isso? A pergunta pairou no ar, densa e alarmante. Ana sentiu que toda a sua vida a preparara para aquele momento e que cada dor, cada perda a havia moldado para ser forte o suficiente. Sim, estou disposta, respondeu, decidida. Preciso saber. Dona Clara sorriu, uma expressão que carregava tanto alívio quanto tristeza. Então, prepare-se. A primeira pista está em um lugar que Francisco frequentemente visitava. É um galpão abandonado nas margens do rio da cidade. Acredito que lá você encontrará mais do que imagina. Ana Clara ficou em silêncio, absorvendo tudo. Agora sua jornada ia muito além da busca por um artista e suas obras. Era sobre suas raízes e a redescoberta de uma história que a conectava a um amor escondido pela vida inteira. Pressionando suas mãos contra a mesa, ela sentiu uma determinação renovada. Eu vou, e vou descobrir tudo. Enquanto Ana se despedia de Dona Clara, uma sensação de clareza e medo a envolvia. Ela andou em direção à saída do café, mas a vida parecia um labirinto de segredos prontos para serem desvendados. E se essa pintura não fosse a única coisa a descobrir? E se houvesse mais mistérios esperando por ela na sombra de sua história? Com o coração disparado, Ana olhou para o céu azul da tarde, sabendo que cada passo a levaria mais perto da verdade. A vida dela estava prestes a mudar de maneiras que ela jamais imaginou. Ana Clara caminhava em direção ao galpão abandonado, a ansiedade pulsando em seu peito. A imagem daquele lugar, como um antigo guardião do passado, a intrigava. Seria ali que ela descobriria a conexão entre sua avó e Francisco. Com cada passo, sentia que seus pés estavam não apenas sobre a terra, mas em um território onde memórias há muito perdidas esperavam para serem reveladas. O sol começava a se pôr, lançando sombras longas e dramáticas, enquanto ela se aproximava do galpão. Podia sentir a brisa suave acariciando seu rosto, como se o tempo tentasse lhe sussurrar algo importante. Ao entrar, o cheiro de madeira apodrecida invadiu suas narinas. A luz que entrava pelas frestas das paredes cobertas de grafite quase criava um clima mágico, mas era também assombroso. E então, tudo parecia estar parado no tempo. O chão era tomado por folhas secas e detritos, e as paredes eram testemunhas de histórias esquecidas. Com calma, Ana começou a explorar, cada passo ecoando como um lembrete do que estava por vir. Precisava encontrar pistas, qualquer sinal que a levasse à pintura que Dona Clara mencionara. E se não houver nada aqui? O medo sussurrava em sua mente, mas ela se negava a deixar a dúvida tomar conta. Com a determinação firme, seguiu adiante, inspecionando cada canto. De repente, um brilho atraiu seu olhar. Um fragmento de papel amarelado estava preso entre as tábuas do chão. Ana se agachou, sua respiração acelerando. Era uma carta. As palavras estavam um pouco desgastadas, mas, mesmo assim, ela pode ler. Maria Clara, você é o meu museu. Seu coração disparou diante do nome. Ele mencionava a avó dela, e a conexão parecia mais forte do que nunca. Ela leu a carta em voz alta, seu coração acelerando a cada palavra. Para cada frase de amor que Francisco escreveu, ela sentia que os laços da história de sua família começavam a se entrelaçar com a própria história dela. Ali, entre as paredes mofadas, um amor escondido e sincero clamava por reconhecimento, por um lugar que, até então, havia permanecido nas sombras. Mas não havia apenas doces lembranças.
A carta terminou com uma súbita mudança de tom, mencionando uma decisão difícil e uma promessa quebrada. Uma onda de tristeza a atingiu. O que mais estaria oculto por trás dessas palavras? Essas revelações geraram uma vontade voraz de entender o que realmente havia acontecido entre eles. Ana se levantou, a adrenalina correndo em suas veias. Agora, mais do que nunca, ela ansiava por encontrar a pintura. Com a carta na mão, ela iniciou uma busca mais determinada pelo galpão. Seu olhar se fixou em um canto escuro, onde um pedaço de pano amarrotado se sobressaía, como se estivesse esperando ser encontrado. Quando se aproximou, seu coração quase parou. Era um tecido desgastado, mas a paleta de cores ainda era vibrante. Era uma parte de uma tela. Ana não sabia se estava prestes a descobrir o que tanto buscava, mas a esperança a empurrava para frente. No entanto, assim que as mãos de Ana tocaram o tecido, ela ouviu um barulho vindo de trás dela, um som que cortou o silêncio como um raio. O que ou quem poderia ser? A adrenalina subiu e seu coração disparou. A próxima revelação estava prestes a acontecer, mas seria ela capaz de encarar a verdade que viesse à tona? O ar pesado do galpão parecia carregar não só o cheiro da madeira deteriorada, mas também a tensão que pairava no clima. Ana virou-se rapidamente, o coração batendo forte no peito. A sombra projetada por trás de um pilastra a fez sentir um frio na espinha. "Quem está aí?" Sua voz saiu mais firme do que sentia. Do outro lado, uma silhueta emergiu, uma figura envolta em um manto de penumbra. O coração de Ana disparou. Era um homem de cabelos grisalhos, com um olhar sério que parecia tão familiar, mas ao mesmo tempo distante. "Eu não queria te assustar", ele disse, avançando um passo à frente. "Sou eu, Miguel, amigo da sua avó." Ana ficou paralisada por um instante. Miguel? Ele sentia um impulso de perguntar sobre tudo, mas as palavras se misturavam em sua mente. O que ele estava fazendo ali? E mais importante, o que sabia sobre a ligação entre sua avó e Francisco? "O que você faz aqui?" Finalmente se lançou a perguntar, tentando controlar a ansiedade que transparecia em sua voz. "Eu venho aqui de vez em quando", disse ele, olhando para as paredes. "Este lugar guarda mais segredos do que você imagina." Ana não conseguia entender. O que poderia haver além do que já tinha encontrado? O pedaço de tela pesava em suas mãos, como se ela tivesse acabado de segurar toda a verdade da sua família. "Você sabia de Francisco? Sobre a carta?" ousou perguntar. Os olhos de Miguel se suavizaram e a voz dele se tornou quase um sussurro, como se temesse que as paredes escutassem. "Na verdade, acabei de lembrar de algo que a Maria Clara me contou." Ele hesitou, a dor da lembrança desenhada em seu rosto. "Ela disse que a pintura, a que você está procurando, tinha uma história dolorosa ligada a ela." Ana não conseguia entender. O que poderia ser tão grave a ponto de marcar uma pintura para sempre? A curiosidade e a apreensão misturavam-se dentro dela. "O que aconteceu?" questionou, a expectativa crescendo enquanto Miguel tomava fôlego para continuar. "Havia um triângulo amoroso", ele revelou, os olhos dele carregando todo o peso dessa história. Francisco não era o único que amava Maria Clara. Havia outra pessoa que se sentia traída. Ana engoliu em seco. O que mais poderia haver por trás da conexão entre seus avós? A verdade estava se aproximando e a angústia subia, mas a sede por respostas era maior. "Eu preciso saber mais", insistiu ela, a voz saindo mais alta do que pretendia. Miguel hesitou mais uma vez antes de ceder ao desespero dela. A pintura, ela retrata um momento crucial que levou a essa decisão difícil. É uma obra única, mas sempre teve uma aura de tristeza. Você precisa vê-la para entender. Ele fez um gesto vago em direção ao canto escuro do galpão, onde ela tinha encontrado a parte da tela. O coração de Ana disparou novamente. A expectativa de entender a dor, o amor e a promessa quebrada a impulsionava como um rio violento. Mas então, um estalo ecoou pelo espaço, como se algo tivesse se quebrado, e a luz que penetrava pelas frestas aumentou, revelando mais sombras do que apenas as dela e de Miguel. Outros sons começaram a se aproximar. "Ana, precisamos sair daqui, agora!" ele gritou, a urgência em sua voz misturando-se ao temor.
Ela olhou para trás, para as sombras que avançavam, e a pergunta agora queimava em seus lábios. O que, afinal, estava prestes a ser revelado? Ana sentiu o pânico subindo pela sua garganta. As sombras que se aproximavam pareciam dançar, moldando-se em formas indistintas que provocavam um arrepio em sua espinha. Sem pensar duas vezes, ela olhou para Miguel, que já estava se movendo em direção à saída. "O que está acontecendo?" perguntou, tentando conter o tremor na voz. "Não sei, mas temos que sair daqui antes que seja tarde demais", Miguel respondeu, puxando-a pela mão com força. Eles correram em direção à porta, mas não conseguiam ver claramente o que vinha atrás deles. Cada passo deles ecoava no galpão, uma batida do coração em descompasso com a urgência da situação. O corredor estava escuro e abafado, a luz do sol do lado de fora mal conseguia penetrar. Era como se eles estivessem correndo para longe de algo que queria prendê-los ali. Ana sentia a adrenalina pulsar em suas veias. Num momento de bravura, ela parou e se virou para Miguel. "Espera!" exclamou. "Eu não posso sair assim. Preciso saber o que você sabe sobre a pintura." Miguel a olhou com preocupação, mas a determinação dela era palpável. Ele respirou fundo, hesitando. "Se você quiser saber, precisa ser rápido. Aquela pintura é..." Ele começou, mas o som de algo pesado caindo atrás deles interrompeu suas palavras. Um estalo repentino fez com que Ana quase perdesse o equilíbrio. Miguel empurrou-a levemente para frente enquanto olhava com apreensão para a origem do barulho. "Vamos, Ana!" ele gritou. Com as pernas tremendo, ela se viu diante da porta, mas o desejo de saber mais a segurava. Ela precisava de respostas. Miguel parecia entender aquela luta interna. "A pintura", ele continuou, controlando a voz. "Ela encerra a história de amor, dor e traição." Maria Clara nunca conseguiu se livrar daquele passado. Aquelas palavras perfuravam Ana como uma lâmina. O peso da culpa e a promessa de revelações futuras a aprisionavam onde estava. "Como você sabe? O que mais você pode me dizer?" Ela insistiu. O som distante continuava a se aproximar, mas Miguel parecia decidido a oferecer não apenas esclarecimentos, mas também uma conexão emocional. "Eu fui um dos últimos a ouvi-la falar sobre isso. A pintura não era só arte, Ana, era um aviso, um retrato do fim de algo que nunca deveria ter começado." O desejo dela de desvendar a história crescia, mas a sombra da incerteza pairava sobre eles como um manto escuro. "Vamos, temos que ir", ele insistiu novamente, puxando-a para frente. Ana não hesitou mais e correu com ele até a saída, um mundo repleto de perguntas e medos à sua frente. Uma vez fora do galpão, o ar fresco do lado de fora bateu em seu rosto, quase como um alívio. Entretanto, ela olhou para trás, a porta rangendo enquanto se fechava. O galpão parecia agora um monstruoso guardião de segredos. "Miguel", ela disse, ofegante, "eu não posso deixar isso para trás. A história da minha avó, Francisco, eu preciso saber." Miguel olhou nos olhos dela, a intensidade do momento quase a derrubava. "Então vamos atrás da pintura", disse ele, sua voz mais firme do que antes. "Podemos encontrá-la, e você descobrirá a verdade." Mas ao rodar os olhos para a estrada, o que Ana viu a deixou paralisada. Uma figura familiar emergia da névoa. Uma mulher alta, com um vestido amarelado que parecia piscar nos raios de sol. O coração dela disparou ao reconhecer os traços de Maria Clara. Mas como isso era possível? O que estava prestes a se revelar poderia mudar tudo. A história estava apenas começando a se desenrolar. Ana não conseguia acreditar no que seus olhos estavam vendo. A figura à sua frente, embora vagamente conhecida, era uma miragem em um cenário que já parecia um pesadelo. Maria Clara? A mulher que ela apenas conhecera através dos fragmentos das memórias da avó, agora estava ali, em carne e osso, imersa em mistério e luz. Miguel apertou a mão de Ana, interrompendo seus pensamentos. "Você está bem?" ele perguntou, sua voz tensa, mas atenta. Os olhos de Ana estavam fixos na mulher. O ar parecia pesado, como se a presença de Maria Clara carregasse um peso ancestral. Ela queria correr até ela, gritar seu nome, pedir explicações, mas seu corpo se sentia paralisado, como se a mulher diante dela tivesse a capacidade de congelar o mundo. "É ela! É realmente ela!" Ana finalmente conseguiu sussurrar. A figura começou a se aproximar, o vestido amarelo rodopiando, como se dançasse com a brisa.
Quando Maria Clara estava perto o suficiente, Ana notou os traços que compartilhava com ela. A forma dos olhos, a curva do sorriso que agora se desenhava em seu rosto. Ana, a voz de Maria Clara era suave, quase um eco de lembrança. Você não pode estar aqui, Ana disse, a confusão e a emoção fervilhando dentro dela. O que aconteceu? Maria Clara parecia tão real, mas Ana sabia que sua avó havia falecido muitos anos atrás. A mulher se aproximou mais, seus olhos profundos perfurando a alma da jovem. Preciso que você escute. O que eu tenho a dizer é importante. Miguel, agora mais alerta, observava a cena, como se tentasse entender como aquilo era possível. Ana sentia seu coração martelar dentro do peito. O que você sabe sobre a pintura? Ana perguntou, a urgência em sua voz crescente. Maria Clara hesitou, mas a intensidade dos olhos de Ana parecia ter um magnetismo. A mulher começou a falar e cada palavra parecia reverberar na memória dela. A pintura é portal e carrega histórias de amor e dor, como você já sabe. Mas ela também guarda um segredo, algo que pode mudar tudo o que você pensa que sabe. A mente de Ana disparou. Um segredo? O que poderia ser tão poderoso? O que você precisa entender, Ana, é que Francisco não é quem você pensa que é. Há muito mais na história dele com a sua avó do que você imagina. A cada palavra de Maria Clara, uma onda de emoções invadia a Ana. O medo, a raiva, a confusão se misturavam em um turbilhão. Espera, Miguel interrompeu, claramente preocupado. O que você está dizendo? Como pode ter certeza de que é mesmo ela? Maria Clara olhou para Miguel com uma mistura de empatia e urgência. Ela parecia saber que tinha pouco tempo. O que eu sou não importa agora. O que importa é que você encontre a pintura. Ela mostrará a verdade e revelará o que ficou escondido por gerações. Ana podia sentir que cada segundo era precioso. Um misto de respeito e desejo de saber a verdade a envolvia. Onde está a pintura? Ela perguntou, quase sem fôlego. Em um trem abandonado nas montanhas, onde o passado e o presente se entrelaçam. Maria Clara respondeu, sua voz embargada por emoção. Você precisa ir lá. E lembre-se, nem tudo é como parece. A revelação deixou Ana completamente perplexa. O que poderia haver em um trem abandonado que já não tivesse sido analisado? Maria Clara, por favor. Ana implorou, mas a mulher começou a se desvanecer como uma miragem. Seus contornos se tornaram difusos. Confie em seu coração, Ana. A verdade está lá, mas você precisa querer encontrá-la. E em um instante, Maria Clara desapareceu, levando consigo todas as certezas que Ana almejava. Miguel estava em silêncio ao lado dela, atordoado, mas com uma nova resolução em seu olhar. Então é isso, o trem abandonado. Precisamos ir agora, disse ele, já em movimento. Mas, enquanto Ana olhava para a estrada que levava ao futuro incerto, uma dúvida cresceu dentro dela. Conseguiria realmente enfrentar o que encontraria naquele trem? Estou pronta, ela declarou com firmeza, mas no fundo, uma sombra de dúvida ainda pairava sobre sua mente. A jornada estava apenas começando, e o perigo de se perder nas revelações a aguardava. O que mais estavam escondendo dela? Ana não conseguia tirar a imagem de Maria Clara da cabeça. A mulher que ela só conhecera através das histórias contadas em voz baixa, agora fazia parte de um enigma ao qual ela se sentia profundamente ligada. O peso da responsabilidade de descobrir a verdade sobre a pintura e o passado de sua avó parecia esmagá-la, mas havia também uma centelha de esperança brilhando dentro dela. Miguel caminhava ao seu lado, absorvendo o silêncio que pairava sobre eles. Também sentia a pressão do desconhecido, mas seu olhar demonstrava determinação. Ele sabia que, independentemente do que encontrassem, estavam juntos nessa busca. A conexão entre os dois crescia a cada passo dado, cada lançamento de olhar. Ana, você se lembrou do que a sua avó dizia sobre as montanhas? Miguel quebrou o silêncio, tentando acalmar a mente inquieta da amiga. As montanhas guardam histórias que o vento não esquece. Ela citou, com um leve sorriso que escondia sua hesitação. Tem razão.
Sempre vi as montanhas como um lugar mágico, mas nunca pensei que estivessem guardando algo tão profundo. Enquanto trocavam ideias sobre o que poderiam encontrar, as ruas da cidade foram deixadas para trás, dando lugar a uma estrada pequena, ladeada por árvores altas e sombras sutis. O ar começava a mudar, tornando-se mais fresco, mais puro. O som da natureza preenchia os espaços entre suas palavras. Era como se a própria serra estivesse escutando-os e preparando desponsáveis que, guardado em segredo, revelaria o que faziam a caminho do trem abandonado. Depois de algum tempo, eles avistaram uma trilha que subia em direção às montanhas. O caminho estava coberto de folhas secas e galhos quebrados, mas a visão do que estava por vir enchia Ana de coragem. Miguel não deixou de notar a ansiedade que pulsava nos olhos dela. "Está tudo bem, Ana?" ele perguntou, parando para olhar nos olhos dela. "Não sei se estou pronta", ela respondeu, agora mais vulnerável. "E se o que encontrarmos me machucar? Se a verdade for mais pesada do que consigo carregar?" Miguel inclinou a cabeça, pensando em como as verdades às vezes podem ser dolorosas, mas necessárias. Para ele, a coragem não era a ausência do medo, mas continuar avançando apesar dele. "Às vezes, é preciso sentir a dor para se curar", ele disse, com uma sinceridade que ressoava em Ana. "Mas a gente vai juntos, não vou deixar você sozinha." O encorajamento dele partiu um pouco do medo que a dominava. Eles continuaram a subir, cada passo firme e decidido. A paisagem ao redor começava a se transformar. As árvores eram mais espaçadas, dando lugar a um bioma mais rústico e selvagem. A adrenalina subia enquanto os dois imaginavam o que a próxima curva poderia revelar. Após mais alguns minutos, ouviram ao longe um som que os fez parar. Era um eco de metal rangendo. Algo estava lá. Ana e Miguel trocaram um olhar cheio de expectativa. O trem, o grande mistério que Maria Clara mencionara, estava mais próximo do que imaginavam. "Vamos", disse Ana, já caminhando com mais determinação. Os dois se dirigiram para o som, e ao virar uma última curva, finalmente avistaram o que parecia ser uma enorme estrutura enferrujada, meio coberta pela vegetação, mas que ainda segurava vestígios de sua antiga glória. O coração de Ana disparava, e ela hesitou diante da entrada do trem. E se tudo aquilo tivesse um efeito direto sobre sua vida? "Miguel, e se houver algo que não estou pronta para ver?" perguntou, seu olhar se perdendo nas janelas quebradas. "Se for o caso, vamos enfrentar juntos. O que quer que tenha dentro poderá ser a chave para quem você realmente é." Miguel respondeu, a determinação em sua voz trazendo um conforto inesperado. Ela respirou fundo, sentindo a brisa fresca acalentar o rosto. Ana sabia que precisava entrar, não só para desvendar o passado de Maria Clara, mas também para descobrir sua própria história. Com um passo hesitante, Ana atravessou o espaço empoeirado, e ao cruzar a porta do vagão enferrujado, uma onda de sentimentos a invadiu. Assim que seus pés tocaram o piso de madeira antiga, um calafrio percorreu sua espinha. O que mais aquele lugar guardava? E naquele instante, uma sombra se moveu em uma das janelas. Ana e Miguel trocaram olhares. A verdade tinha chegado para eles, mas o que seriam essas novas revelações? "O que foi isso?" perguntou Miguel, a voz carregada de expectativa. Com o medo pulsando em seu coração, Ana respirou fundo mais uma vez. Era hora de descobrir. Ana sentia o coração acelerar. A sombra na janela parecia ter vida própria, como se estivesse clamando por atenção. Um misto de medo e curiosidade a envolvia, e ela mal conseguia discernir se queria avançar ou recuar. Miguel, absorvido pela mesma inquietação, se aproximou, olhos fixos na escuridão do vagão. "Devemos entrar", sugeriu ele, puxando-a suavemente na direção da porta. Com um último olhar para trás, Ana permitiu que Miguel a guiasse. Os dois atravessaram o limiar para aquele mundo esquecido, onde cheiro de mofo e madeira envelhecida se misturava ao ar fresco da serra. O interior do trem era um mosaico de memórias despedaçados. Bancos cobertos de poeira, janelas quebradas e antigos painéis de madeira que pareciam sussurrar histórias de um passado distante. "Olha isso", disse Miguel, apontando para uma parede que exibia frascos cobertos de poeira e papéis amarelados. Era um pequeno altar improvisado, repleto de objetos que poderiam ter pertencido a Maria Clara. Ana se sentiu puxada, não apenas por sua avó, mas pelo que aqueles itens poderiam contar sobre seu passado. "A gente precisa entender isso", Ana sussurrou, seu olhar focado nas pequenas peças de porcelana que adornavam o altar. Quase como uma oferenda, não houvesse ali uma história que clamasse por compreensão.
Enquanto examinavam cada item, Ana encontrou um diário envelhecido. Suas páginas desgastadas estavam repletas de palavras escritas com uma caligrafia elegante. Ela acariciou a capa com os dedos, sentindo que algo naquele diário a chamava. Miguel, percebendo seu fascínio, encorajou. Abre. Com a respiração presa, ela virou as páginas com cuidado. As palavras dançavam diante dela. Maria Clara falava de sonhos não realizados, amores perdidos e dores que moldavam sua vida. Ana leu sobre uma paixão arrebatadora, por um amor clandestino, um homem que parecia trazer luz a um passado repleto de sombras. Eu fiquei paralisada. O amor oculto de sua avó era exatamente o que Ana não esperava. Sentiu uma ligação indescritível crescer em seu peito. Era a marca de uma mulher que havia lutado para ter sua voz ouvida em um mundo que tentava silenciá-la. Ana, olha isso! Miguel chamou, puxando-a para uma pequena caixa. Ela se ajoelhou ao lado dele e, com as mãos tremendo, abriu o recipiente. Dentro havia fotografias, mulheres com sorrisos brilhantes e homens de semblantes sérios. Quem são eles? Perguntou Ana, sentindo a possibilidade de que aquilo pudessem ser as gerações de sua família. Miguel observava mais de perto quando um nome chamou sua atenção. Ana não tinha certeza se queria saber aquele detalhe. Um deles, ele parece familiar, disse. Sua expressão misturava confusão e curiosidade. O campo da memória se expandiu à medida que ele olhava para a imagem. Ana sentiu a urgência da descoberta, mas o medo também crescia. O que mais havia por trás daquela caixa? E se informações dolorosas ou segredos obscuros viessem à tona? O que isso significaria para ela? Começou a se perguntar se deveria continuar ou proteger sua sanidade. O que vamos fazer agora? Perguntou ela hesitante, sentindo o peso de cada palavra que deixava seus lábios. Miguel estava prestes a responder quando, abruptamente, um ruído ecoou atrás deles. Uma porta do vagão se fechou sozinha, como se uma força invisível estivesse os observando, empurrando-os em direção à verdade. O medo e a adrenalina elevavam a tensão, e o mundo ao seu redor parecia girar. Com o coração na garganta, eles se olharam. Estariam prontos para desvendar o que ainda estava escondido? Temos que descobrir tudo isso, disse Miguel, a determinação em sua voz imbatível. Não podemos parar agora. Ana aceitiu, sabendo que a verdade estava mais próxima do que nunca, mas o que mais poderia estar à espreita nas sombras daquele trem abandonado? Ana Clara mal pôde conter a ansiedade enquanto folheava as páginas do diário de sua avó. As palavras dançavam diante de seus olhos, cada frase uma nova revelação, como se Maria Clara estivesse falando diretamente com ela. A descoberta da paixão clandestina, do amor proibido que se entrelaçava com a história da arte e a dor de Francisco, a preenchia de uma mistura de emoção e temor. Eu não posso acreditar que tudo isso está aqui, sussurrou Ana. Miguel, ao seu lado, analisava atentamente cada fotografia, olhando para aqueles rostos do passado com um misto de curiosidade e preocupação. E se a verdade sobre esse homem for mais dolorosa do que imaginamos? Ele disse, desviando o olhar para Ana. O que isso fará com você? Ana respirou fundo, sentindo a conexão com sua avó se aprofundar a cada segundo. Embora o medo de descobrir a verdade a consumisse, a necessidade de entender a história de Maria Clara a impulsionava. A frustração com os segredos que tanto afetaram sua vida era maior do que o próprio medo. Eu preciso disso, Miguel. Preciso saber. A verdade sobre minha família e sobre mim. Vamos enfrentar isso juntos. Determinada, Ana tomou a dianteira, decidida a descobrir o que mais aquele trem podia oferecer. Ao olhar para as paredes sujas e as sombras projetadas, ela se lembrou das palavras de sua avó. A arte é a cura. E naquele momento percebeu que a arte envolvia não apenas a beleza e a felicidade, mas também a dor latente que precisava ser enfrentada. Continuaram a explorar o vagão. Em uma cômoda deteriorada, Ana encontrou mais cartas amareladas, cada uma revelando pequenos segredos de amor e dor. Cartas que travavam batalhas entre o coração e a razão. Uma delas chamou sua atenção. Estava endereçada a "Meu amor, a realidade nos separa". O peso daquela correspondência fez seu coração acelerar.
Miguel, olha isso! Ela exclamou, segurando firme a carta. Essas palavras são tão profundas e dolorosas. É a luta pela verdade, pela liberdade de amar, respondeu Miguel gravemente, observando o desespero nas linhas. Enquanto Ana continuava a ler, uma menção a uma pintura perdida ressonou profundamente dentro dela. Era como se as cartas fossem um chamado. Encontraremos nosso amor na arte que deixamos para trás, leu em voz alta, enquanto as lágrimas começavam a brotar. O que você pretende fazer? Miguel perguntou, a preocupação ainda brilhando em seus olhos. Ana firmou a mandíbula. Encontrar essa pintura. Isso pode ser a chave para entender tudo, tanto a dor de minha avó como a minha. E isso deve terminar agora. Juntos, buscaram por mais dicas dentro do trem. Ao abrirem um compartimento enferrujado, encontraram uma tela empoeirada coberta por uma lona rasgada. As cores vibrantes sob a poeira eram inconfundíveis. Ana sentiu um frio na barriga. Seria aquela a pintura retratada nas cartas? Com as mãos tremendo de excitação, ela puxou a lona, revelando uma obra extraordinária. As pinceladas de Francisco capturavam um momento entre Maria Clara e seu amante. Os rostos expressavam amor e anseio, mas havia também um ar de tragédia, como se o próprio destino fosse um espectador da cena. Ana sentiu o coração acelerar. Aquela pintura era mais do que uma representação artística, era um testemunho de um amor que desafiava a época, um amor reprimido que agora se manifestava com força avassaladora. Essa é a pintura, gritou Ana, lágrimas de alegria escorrendo por suas bochechas. Agora tudo está se conectando. Miguel a observou com admiração. A força dela brilhava, mesmo diante do caos ancestral que haviam desenterrado. Precisamos fazer algo a respeito, Ana. Essa história não pode acabar assim. Ana olhou para ele, uma nova determinação queimando em seus olhos. E não vai. Precisamos levar esta pintura à luz, mostrar a todos que amor verdadeiro existe, mesmo nas sombras. Os dois se dirigiram para a saída do trem, o peso do passado começando a se dissipar e o futuro se desenhando à sua frente. Ao pisar na terra, Ana sentiu como se uma nova vida estivesse começando, não apenas para ela, mas também para a memória de Maria Clara e Francisco. Enquanto caminhavam de volta pela trilha, um novo sol emerge naquelas montanhas, como se amanhã finalmente tivesse chegado. Ana sentia no coração que havia encontrado mais do que um legado. Havia encontrado a liberdade para seu próprio futuro. Era o momento de abraçar a vida novamente, de transformar a dor em arte e revelação. Com um sorriso radiante, ela olhou para Miguel, suas próximas palavras cheias de esperança. Vamos fazer uma exposição, mostrar tudo isso, a arte de trazer à tona a verdade e dar vida à história da minha família. Com o objetivo claro, Ana sabia que era hora de escrever seu próprio capítulo. A jornada não terminara, estava apenas começando, repleta de novas possibilidades e um amor que atravessaria gerações. Após meses de luta, ela finalmente transformara a dor em uma obra de arte viva, abrindo suas portas para acolher todos aqueles que buscavam entender a própria história, que buscavam, também, a cura através da arte. E se você sentiu a força dessa transformação e quer mais histórias emocionantes como essa, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para garantir que o algoritmo continue mostrando conteúdos que tocam seu coração. Comente suas reações e teorias sobre o final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio e conectar-se com mais quem ama emoções profundas. Não espere nem mais um segundo.